Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Felipe, professor, biólogo, e hoje a gente vai falar sobre transporte de membrana. Se você olhou na aula de membrana plasmática, se você chegou até aqui, provavelmente você já viu sobre a estrutura da membrana plasmática e qual que é a função dela. Qual que seria a função dela? A gente chama de permeabilidade seletiva, que é controlar o que entra e o que sai da membrana. Só que antes da gente entender, né, como é que são esses mecanismos, como ocorrem esses mecanismos e quais os tipos, eu queria te falar sobre três conceitozinhos bem rapidinhos. E para explicar esses conceitos, eu dei aqui três exemplos de três recipientes, tá? No recipiente A eu botei 2 litros de água. No recipiente B, imagina que tem 2 litros de água também. E em um recipiente C, né, que eu chamei aqui de C, imagina que tem 4 litros de água. Bom, nesse A, eu coloquei 2 colheres de sal, né, uma para cada litro. Aqui no recipiente B, eu coloquei 4 colheres de sal, também uma para cada, perdão, 2 para cada litro, né? Agora, já no recipiente C, eu também botei 4 colheres de sal, também uma para cada litro, tá? Então, se eu for fazer comparações entre esses recipientes, né, para ver quem está mais concentrado, quem tem mais sal na proporção sal e água, né? Se eu for comparar, por exemplo, o A com B, eu vou perceber o quê? Que o B está bem mais concentrado do que o A. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 colheres de sal em 2 litros, aqui eu tenho 2 em 2 litros de água. Então, a gente vai dizer que este recipiente B, ele é um recipiente o quê? Hipertônico. E o recipiente B, ele está um recipiente hipotônico. Então, repara que estes termos eu estou usando para comparações entre o recipiente A e o recipiente B. Então, o prefixo hiper, ele significa mais, acima, né? Ou seja, ele está com uma concentração mais elevada. O prefixo hipo significa baixo, ou seja, ele está com uma concentração mais baixa. Agora, vamos fazer uma comparação aqui do recipiente A com o recipiente C. Se a gente for olhar, apesar daqui as quantidades totais serem maiores, a proporção é a mesma, ou seja, a concentração é a mesma. Eu tenho 4 colheres de sal em 4 litros, ou seja, uma colher para cada litro. Aqui eu já vou ter 2 colheres de sal em 2 litros, ou seja, também uma proporção de uma colher para cada litro. Então, na comparação entre o A e o C, eu diria que eles são, né, soluções isotônicas. Então, olha só, o prefixo iso significa o quê? Significa igual. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falar de transporte de substâncias entre a membrana plasmática, a gente vai estar comparando as concentrações dos líquidos fora da célula e dentro da célula. Então a gente vai estar usando esses 3 itenzinhos aqui, tá? Só lembrando que essa é uma aula introdutória para a gente especificar depois em aulas, nas próximas aulas, quais são esses mecanismos detalhados, mas já é uma aula que dá para a gente ter um resumão de quais são os 3 tipos de transporte, tá? Que a gente vai discutir nas aulas seguintes. Então, bom, vamos começar aqui falando dos tipos de transporte. A gente pode ter a primeira forma de classificação, que é o transporte passivo e o transporte ativo. Qual que é essa diferença? O transporte passivo, ele vai ser um transporte sem gasto de energia. Já o transporte ativo, ele vai ser um tipo de transporte com gasto de energia. Só que é o seguinte, essa energia, ela vai ser uma moedinha energética da célula. O que é isso? Vai ser uma molécula que a célula vai utilizar, que é como se fosse o dinheiro dela, tá? Ou seja, tudo que a célula vai fazer, ela vai precisar quebrar essa molécula. Tudo não, né? Mas uma boa parte das coisas. Igual a gente, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para estar pagando a internet, para você assistir essa aula, enfim. Que molécula que é essa? Essa molécula é chamada de ATP.
Então a célula no transporte ativo, ela quebra essa molécula ATP para liberar energia e ela conseguir fazer esse tipo de transporte. Felipe, somente essas diferenças? Não, tá? Aqui no transporte passivo, a gente vai dizer também, né, basicamente, que o que ele vai fazer? Ele vai buscar igualar as concentrações de dentro e fora da célula. Então, ele vai sempre buscar igualar o que está fora com o que está dentro da célula. Já no transporte ativo, ele vai buscar o quê? Manter ou criar diferenças entre o que está dentro e o que está fora da célula, tá? Bom, vamos então especificar quais são os tipos de transporte passivo e os mecanismos de transporte ativo. Bom, a gente vai falar de transporte passivo de dois grandes tipos, a difusão e a osmose. A difusão é o transporte de soluto e a osmose vai ser o transporte de solvente. Como assim, Felipe? O que é soluto, o que é solvente? Né? No meu caso aqui, do exemplo, eu vou utilizar esse exemplo para explicar o que é soluto e o que é solvente. A água seria o solvente e o sal seria o soluto. Então, soluto é aquilo que eu vou estar em menor quantidade, né, em que eu vou dispersar ali por um líquido, tá? Então, no caso das células, dos organismos, dos seres vivos, o nosso solvente universal seria a água. Então, a água é o que vai ser o solvente, tá? E o soluto podem ser os sais, por exemplo, tá? Essa difusão, a gente pode ter dois tipos aqui de difusão. A gente pode ter a difusão simples e a gente pode ter a difusão facilitada. Tá? O que é a difusão simples? Na difusão simples, os solutos eles passam entre a membrana. Então são solutos bem pequenininhos e apolares, ou seja, eles conseguem passar ali pelos fosfolipídios. Exemplo, tá, de substâncias que passam por difusão simples: o oxigênio e o gás carbônico. Tá? São exemplos de gases utilizados aí, né, relacionados à nossa respiração, que passam por difusão simples. Já a difusão facilitada, eu precisaria de um auxílio. Eu precisaria de uma proteína para essa substância passar por essa proteína. Essa proteína facilitaria a passagem de substância pela membrana, tá? Ou para ir para dentro da célula, ou para sair da célula. Exemplo de substância que pode passar por difusão facilitada: a glicose. Não é o único exemplo, né, mas é um bom exemplo, tá? Bom, já a osmose vai ser como se fosse um tipo de transporte, tá, de difusão facilitada também. Só que ao invés de estar sendo transportado um soluto, a gente está passando água, a gente está passando solvente. Por que eu estou falando isso? Porque a água ela não consegue passar pelos fosfolipídios da membrana. Então ela vai precisar de um auxílio, ela vai precisar de uma proteína chamada de aquaporina. Tá? Então eu vou ter aqui a membrana, então imagina que eu tenho a membrana, e aqui, entre essa membrana, eu vou ter proteínas formando o quê? Canais. E aí, por esses canais, eu posso ter o quê? A passagem de água, por exemplo. Tá? PTN aqui é proteína. Beleza, galera? Então, transporte passivo, difusão, simples e facilitada, e osmose, tá? Então, nesses exemplos, eu busco igualar as concentrações, ou seja, se eu tenho muito soluto do lado de fora, eu vai acabar entrando soluto, tá? Se eu tenho muito soluto do lado de dentro, vai acabar saindo soluto. Já o transporte ativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma forma de transporte onde eu vou manter ou criar as diferenças. Então, vamos colocar aqui o exemplo mais comum, que é a bomba de sódio, potássio, ATPase. Imagina que a gente tem mais sódio
fora da célula. E a gente tem mais potássio dentro da célula, tá? Então, se a célula quisesse jogar para fora sódio, ficaria muito difícil. Ao mesmo tempo, se ela quisesse jogar potássio para dentro, também fica mais difícil. Por quê? Porque já tem muito sódio fora, tá? Então, ela precisa forçar essa passagem de sódio para fora e forçar a passagem de potássio para dentro. E eu gosto sempre de usar o exemplo seguinte: imagina que você tem um prédio de 15 andares e você tem lá no alto uma caixa d'água. Como que a água sai do chão e vai parar lá na caixa d'água no alto desse prédio? Eu vou ter uma bomba, ou seja, eu vou ter um aparelho que vai forçar a subida da água, tá? Por quê? Aqui eu também vou ter um mesmo sistema parecido. Só que ao invés de usar eletricidade, igual na bomba d'água, a célula acaba quebrando a ATP. Então ela joga sódio para fora e joga potássio para dentro, tá? Então isso é o transporte ativo. Agora, algumas situações, as substâncias que a célula precisa transportar são muito grandes. Então ela não dá nem para passar entre os fosfolipídios, mas ela também não consegue passar por entre as proteínas. Então ela vai precisar de um sistema diferente, que vai ser o transporte mediado por vesículas. Exemplos desse tipo de transporte: quando a sua célula precisa atacar uma bactéria invasora. Então, imagina que tem aqui uma célula de defesa e tem aqui uma bactéria. A bactéria é muito grande para passar por entre a membrana. Então, o que a célula faz? Ela começa a criar aqui projeções da membrana. A membrana começa o quê? E abraçar essa bactéria. Então ela vai abraçando essa bactéria até o ponto das membranas aqui, se encostarem e virarem uma coisa só. Aqui eu vou ter uma vesícula, ou seja, eu vou ter uma bolsinha dentro da célula, onde a célula pode agora destruir, tá, essa bactéria. Então a gente chama esse tipo de transporte mediado por vesículas. O que são vesículas? São bolsinhas dentro da célula, tá? Então esse termo vesícula, geralmente você se liga aí que vai ser uma bolsinha, um compartimento. Então tem dois tipos de transporte mediado por vesículas. A fagocitose, que foi esse exemplo que eu dei aqui. O que é fagocitose? Quando a substância transportada é uma substância sólida. E a pinocitose, que é pinocitose, quando a substância transportada é uma substância líquida. Tá? Então, com isso, a gente fecha esse resumo sobre tipos de transporte de substâncias pela membrana. Espero ter contribuído. Não esqueça de fazer todas aquelas coisas, né? Se inscrever no canal, tá? E também conferir aqui na descrição do vídeo os links. Grande abraço, até a próxima aula.